Realmente é impactante, né? Porque a gente está Bastante. percebendo a sociedade muito complicada. E a sociedade é feita de pessoas. E quem educou essas pessoas foram famílias, né? Então, como é que tá essas pessoas? Como é que estão essas pessoas? Eu penso que a gente, repercutindo esse tema, a gente está dando oportunidade para você, papai, você, mamãe, que está ouvindo agora a Rádio Gazeta, poder, de repente, mudar, readequar algumas questões na sua família. Sem dúvida alguma. A gente sabe que os filhos são uma preocupação constante para os pais, em qualquer faixa etária. A gente sabe disso. Até de recém-nascido, passando pela infância, passando pela pré-adolescência, adolescência, na juventude, enfim. Como e qual a forma certa de educar os filhos, doutor? Jô e amigo ouvinte, até 12 anos, o ser humano tem que viver uma educação restritiva. Você tem que restringir várias coisas, porque você está construindo no psiquismo dele, você está construindo dentro da cabecinha dele, você está construindo na emoção dele quem ele vai ser. Então, o ser humano até 12 anos, por incrível que pareça, ele precisa de muito não pode, porque você constrói, na psicanálise tem um nome que a gente dá, que é superego, que é a consciência moral, que é o juízo de valor, que é quem você vai ser, para você não ser desonesto, para você não roubar o lápis na escola, para você não dar soco no seu coleguinha. Sim. Então é até 12 anos, a gente dá o nome de educação restritiva, porque restringe. De 12 a 25, o ser humano está na adolescência. A gente vem falando aqui... A adolescência vai até os 25? Até os 25. Porque, Jô, ninguém casa hoje mais com 20 anos, né? Eu sou da época que casava-se com 20 anos, já era titia. Hoje, com 20 anos, é um adolescente ainda. As pessoas estão casando com 29, 28 anos. Então, a psicologia, ela trabalha em função da atualidade. Então, a psicologia foi lá, largou. Porque ninguém morre mais com 70 anos. Hoje as pessoas estão vivendo com 90. Olha o Billy Graham, morreu com 99 anos. Então imagina, e está se esperando viver-se cada vez mais. Sim. Então a adolescência largou. Aí dentro da adolescência, que vai do 12 ao 25, nós temos 3 adolescências. A primeira adolescência... É a pré? A pré-adolescência, que vai de 12 até uns 15. Ok. Que o ser humano está vivendo a bomba de hormônios. Aí ele era Tá em criança... erupção, né? Total. É um vulcão total, né? Jô, você já parou para pensar um ser humano que o braço era pequeno, de repente cresce, ele bate em tudo, ele tropeça. Ele é uma coisa horrível. A primeira adolescência... Vai se descobrindo. Nossa, é a pior fase do ser humano. Porque quando você nasce na barriga da mãe para a barriga da família. É o primeiro nascimento físico. O segundo nascimento é da barriga da família para a barriga do mundo. É mais metafórico. Então, esse nascimento, Jô, o ser humano passa por uma confusão mental. E se os pais que estão naquela faixa etária de 35 a 45 não forem maduros emocionalmente, eles não vão saber pular da educação que restringe para a educação instrutiva, educação que ensina. Não quer dizer que de 0 a 12 anos não ensine, mas o foco até 12 anos é restringir, é dizer não, é colocar o não como uma palavra máxima. Essa seria a maior dificuldade dos pais na educação? Jô, Aprender a dizer não? você acredita que essa é uma das dificuldades mais recorrentes no meu consultório? Porque como os pais hoje saíram para trabalhar, eles estão trocando o não pelo sim e pelos bens materiais. Mesmo famílias de classe que não... É o que a gente chama de trocar presença pelo presente? Exatamente, Jô. Exatamente. Você troca o que você não ficou e a sua falta de Quer paciência. compensar essa ausência com um presentinho, quer agradar o filho. Se os pais soubessem que eles estão destruindo e transformando os filhos em frágeis emocionalmente, Jô, hoje uma menina ou o menino termina o namoro, eles se suicidam. As pessoas não estão preparadas para enfrentar as frustrações da vida. A pessoa é mandada embora do emprego, ela entra em depressão. Não estou falando que tem suicídio que é sério, que é depressão que é sério. Mas hoje as pessoas estão tirando as coisas com muita facilidade. Com muita facilidade As pessoas estão se desesperando com muita facilidade por pequenas coisas, porque não estão preparadas e não tiveram uma educação, doutor? Exatamente, Jô. Exatamente. Porque até uns 15 anos é a época de 0 a 15, é o período mais difícil da família. De 15 a 20 é a educação, a adolescência do meio. E de 20 a 25 é a adolescência final. Então, os pais, como também estão vivendo, porque a adolescência, às vezes, acontece nos pais quando eles estão de 35 a 45. Nós, psicólogos, damos o nome de adultocentes. São adultos com comportamento de adolescente. Aí você vai atender vários.
E, Jô, é uma recorrência. Conheço vários. Terrível isso. Quisera nós não conhecer. Quisera eu não precisar ser tão psicóloga, Jô. Hoje eu acho que, assim, a profissão de psicologia, tanto que é a quinta no mundo. De necessidade, são os livros mais lidos, o quinto livro mais lido no mundo, que saiu na Revista Exame desse mês. Imagina, eu tô falando de Revista Exame. Para você, amigo ouvinte, compra a Revista Exame, tem uma matéria excelente de mente produtiva desse mês. Porque aí os pais, eles não conseguem fazer essa educação restritiva bem feito. Sim. Eles querem ser amiguinhos dos filhos de 12 para 25. Pai e mãe, por favor, vocês não são amigos dos seus filhos. Vocês são muito mais que amigos. Vocês são pais e mães. Pais e mães, se forem amigos, os filhos não vão respeitar, porque amigo não respeita o amigo no sentido... Jô, se você fala pro seu amigo... Só, exatamente, né? você fala, não vai, o amigo vai olhar e falar, Jô, me poupe. Não é? Tô indo, fui. Ele não te respeita, ele tem consideração, tem tudo. Então, pai e mãe, ele tem que ser respeitado. Ser amigo no momento que precisa ser amigo, mas ser autoridade quando se for necessário. Eu posso falar de uma forma mais terapêutica? Por favor. Ser pai e mãe sempre. Sempre. Não é para ser amigo. Pai e mãe não tem que falar, meu filho, eu entendo, vai beber comigo. Sim. Pai e mãe, eu vou lá te buscar na festa. Não, assim, o meu filho, o horário é tal. Se você não estiver na porta 1h da manhã, que é o horário que eu estabeleci, vai ter consequência. Porque os filhos precisam aprender que na vida tem consequências. Porque é assim que você gera um caráter resiliente para a vida, um caráter forte, que aguenta o embate da vida e não se destrói, que não se quebra. Hoje as pessoas... Hoje, olha o jargão que tem aí. As pessoas estão mimimi. O que quer dizer pessoas mimimi? Pessoas fragilizadas emocionalmente, que não aguentam as pancadas da vida. E o ser humano que vai estar preparado para a vida é o ser humano que dentro de casa aprendeu que pai e mãe é o primeiro chefe, é o primeiro gestor, é o primeiro líder seu, que você tem que obedecer às pessoas. Senão, quando você chegar para trabalhar na Rede Gazeta, você não vai conseguir obedecer ninguém quando você já tiver 26 anos, estiver trabalhando, porque você vai falar, meu pai e minha mãe não me deu limite, você quer me dar limite? Nós estamos ou não vivendo essa geração que ninguém quer limite? Que ninguém... A gente vê isso como reflexo na sociedade e até mesmo essa juventude perdida que estamos vendo aí, que não respeita, né? Exemplo lá no bairro Central Carapina, que jovens acreditam que podem fazer o que quiser e tocar o terror na sociedade e afrontar a polícia e intimar a polícia e dizer que, né? Então, assim, é exatamente por causa dessa não educação que tiveram na infância e na pré-adolescência, enfim, justamente tá tendo uma correlação direta com a violência. Exatamente, também. Perfeito, Jô. Perfeita analogia com a realidade daqui do Espírito Santo, nossa, que nós estamos vivendo. Os governantes têm que fazer o papel de autoridade, sim. Os delinquentes que não tiveram, os marginais, né, que estão à margem, que não tiveram limites, eles têm que entender que a sociedade tem limites, que você tem um semáforo que você tem que obedecer, que você tem um guarda que vai te parar, que você não pode simplesmente bater terror, igual você falou, num bairro de pessoas, que eles também são seres humanos. Eles também precisam de limites para eles guardar a violência dele. Todos nós temos um instinto violento dentro da gente, todo ser humano, Jô. Só que a gente aprende, desde novinho, a criar uma capa de juízo moral, de consciência, para não deixar sair tudo que a gente tem vontade de fazer. Todos nós, às vezes, temos vontade de dar um piti. Todo ser humano, só que a gente vai aprendendo que o nosso piti tem consequência. Exatamente. É esses seres humanos que são criados sem limites e sem amor na medida certa, né? Eles entendem que eles podem fazer o que quiser, porque a primeira infância... Se tornam inconsequentes. E aí eles estão destruindo a vida deles mesmos. E de outras ao redor, né? Sim, mas o primeiro a destruir é dele, porque a qualquer momento ele pode perder a vida. Toda pessoa que vive à margem da sociedade, por isso o nome marginal, que vive à margem, qualquer tipo de... Eles sofrem muito. Eu não gostaria que você, amigo ouvinte, ficasse com a ideia que o marginal não sofre. Ele sofre. Só que ele sofre sem entender que está sofrendo, porque ele não foi constituído na cabecinha dele do limite, da tolerância para as coisas, de você não poder fazer tudo que dá vontade, porque faltou
uma autoridade dentro de casa. Faltou. Não precisa ser pai e mãe, Jô. Tem que ser uma função materna e uma função paterna. Ok. O ser humano precisa de constituir-se com a função materna. A função materna é aquela que nutre, que dá afeto, que dá o amor. E a função paterna é aquela que dá limites, que impõe a regra, que faz que diz para ele que ele não pode ir. E aí essas duas pessoas pode ser até sua mãe, ou só o pai, ou Sim, sua avó. um tio, um avô, o tio. uma avó. Não precisa, porque quantas mães jogam o filho fora, Exatamente, né? Sabe? infelizmente. Porque amor de mãe, amigo ouvinte, não é inato. Nenhum ser humano nasce com amor inato. Nós temos no cérebro uma triunidade. O nosso cérebro é evoluído. Jô, o cachorrinho lá de casa, o Golden Retriever, ele tem mais instinto Qual é o materno. nome do cachorro, doutor? É um Golden Retriever, Ah. é o Kurt Cobain. Oh, que É porque lindo. lá em casa a gente é roqueiro, é o Kurt Cobain. Eu percebi. Então tem um Golden Retriever. Ok. Ele, se fosse fêmea, ele é macho, porque ele é o Golden Kurt. Então, a fêmea do Golden Retriever, nasce o bebezinho, você vê que ela protege, não deixa ninguém pegar. Depois que ela fez a cria ali, porque ela tem um sistema límbico, o segundo cérebro. Nós, seres humanos, temos cérebro evoluído, o neocórtex. E a nossa emoção, ela não é instintiva, porque ela já está evoluída. Amor é uma decisão. Por isso é que a mãe, quando tem o filho, ela tem que decidir amar esse filho. E não é fácil. Não, eu sou mãe de um jovem de 27 anos, igual você falou, nunca a gente deixa de ter a função materna, Não. a gente sempre vai estar preocupada, mas isso de você decidir amar e dar trabalho, filho é um bebê que não cresce nunca na tua cabeça para você cuidar. O cachorro lá de casa, ele tem um comportamento de bebê. Filho, às vezes, se comporta assim. Então, vocês têm que aprender que esse instinto não existe. Não tem, eu não amo o meu filho para fazer. Mas faça para ele não virar um marginal. Faça para ele não ser prejudicado na escola. Faça para ele se dar bem na vida. Porque depois vai ser muito mais tranquilo. Sabe, é muito melhor até 12 anos você passar esses 12 anos com a capacidade de você cuidar do seu filho do que depois dos 12 você sofrer a consequência quando ele entra na adolescência. Porque quando entra na adolescência, Jô, o ser humano fica com força. Sai uma força com a produção da progesterona, do testosterona e do outro hormônio que eu não lembro o nome. Sai uma força, uma bomba de hormônio dentro do ser humano que ele acha que ele pode tudo. E se ele não teve esse controle antes? Aí ele acha vai... que pode fazer tudo daí. E aí pra segurar acontece. fica difícil, né? Acontece as barbaridades que acontecem. Então, papai, mamãe, responsável, titio, vovô, vovó, enfim, sintetizando, amor e limite. Tem um livro do Issam Itiba, um psiquiatra que nos deixou tem pouco tempo, de São Paulo, que ele tem um livro que chama Limites na Medida Certa. Nem limites demais, sabe, Jô? Senão fica tirania. Sim. Nem amor demais, que Não, é permissividade. claro. É o equilíbrio. Botar limite de um lado da balança e o amor do outro. E tem que ficar o tempo todo equilibrando. Olha, gente, papo gostoso aqui com a doutora Cássia Rodrigues. A gente queria conversar muito tempo, né? Mas a gente tem um time aqui do nosso quadro. E é sempre um prazer e aprender um pouquinho também com a doutora Cássia, ela que é psicanalista, psicóloga, ela deu um apanhado geral e eu acho que vocês entenderam, acho que perfeitamente como é que a gente deve educar os filhos, né? A palavra amor e a palavra limite estiveram aqui muito presentes nesse nosso papo aqui. É claro que a gente gostaria de falar outras coisas e vamos falando sempre que a gente recebe aqui a doutora Cássia falando sobre essa educação, falando sobre vida, falando sobre temperamento, personalidades, e a gente conversa todo esse assunto. Sim. Eu vou até pedir o Gabriel tá me avisando aqui, se vocês têm aí algum tema, alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente aqui, que a gente separa, passa pro Gabriel, o Gabriel conversa com a doutora Cássia, a gente fala sobre esse tema aqui com muito prazer. Doutora Cássia, é sempre muito bom recebê-la, já desejo um excelente final de semana e a senhora sempre nos atendendo com muita alegria, com muita satisfação e sempre com muito carinho, sempre presente na Gazeta. Receba sempre o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigada, beijo no coração, amigo ouvinte. E se você quiser ouvir esse programa esse nosso, bate-papo aqui, eu gravei, vai estar no canal de YouTube, eu tenho um canal de lá YouTube. no YouTube é só procurar Dicas com Cássia Rodrigues. Dicas com Cássia Rodrigues. Cassia Rodrigues. Procura lá
você vai ver a doutora Cássia. Jô, nós estamos com 25 mil seguidores para um canal que é de ensino, que é um canal de restringir, porque o ensino restringe, né? Exato. Então é muito seguidor. Então, assim, eu agradeço a todos, mas segue lá para você ver essa matéria, pausa, vai vendo devagarzinho, porque nós precisamos crescer emocionalmente para ser seres humanos melhores. Maravilha. Obrigado, doutora Cássia Rodrigues, psicanalista e psicóloga, atendeu a gente com muito carinho. Lembrando, gente, educação é